Olá, meus amados irmãos em Cristo. Meus amados irmãos, chegou aquele momento mais esperado. Eu não sei da sua vida, mas o momento mais esperado da minha vida. Porque sem este alimento, eu já não sei mais viver. Já não posso viver sem este alimento. E é este alimento que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, para todos aqueles que estão me ouvindo, estão me assistindo nessa noite, uma boa noite. Aqueles que vão me ver, vão me assistir de manhã, um bom dia. E a todos aqueles que vão me ver à tarde e me ouvir à tarde, uma boa tarde. Mas o que eu peço para você é que você compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, para que outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, ela venha ter esta palavra fiel e verdadeira. Uma palavra sem engano, né? Uma palavra sem mistura, sem braganha. Então, meus amados, se inscreva neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e alcance outras pessoas que necessitadas, assim como eu vivia e talvez você ainda está. Venha entender esta palavra, né? Que é o que eu peço a Deus, é que o meu pedido que eu sempre faço a Deus é que todos vocês venham entender a palavra, porque a palavra eu leio, mas o entendimento só Deus pode dar a cada um de nós. É por conta disso que tem muitos que depois escrevem embaixo que eu não sei pregar a Bíblia. É lógico que eu não prego do jeito deles, com entendimento de homens, eu prego com entendimento de Cristo. Então que a nossa mente, ela vem ser iluminada com a mente de Cristo. Amém, meus amados? Meus amados, eu vou pedir também para você dar um like nessa página no Facebook, Ed do Teclado, por onde também essa palavra chega até ao seu lar. E você aí no conforto da sua casa, você vai assistir essa palavra junto comigo. E eu peço que você assista até o fim, para que assim nós chegamos ao entendimento da plenitude. Porque é esse o título do nosso estudo de hoje. A plenitude é da graça hermenêutica, né? A plenitude é da graça hermenêutica. Então, o meu desejo é que Deus abra todo o seu entendimento, porque já que eu não posso abrir o seu entendimento e fazer com que você entenda. E não é por conta que se saiba ler, ter estudado, porque eu também não estudei, eu só tenho a primeira série, né? Eu só tenho a primeira série. E quanto menos a pessoa estuda, que ela vem ter o entendimento da palavra, porque só assim Deus vai revelar. Tudo será dado glória ao Cristo ressuscitado, né? Não é dado a homem, a glória de Cristo não pode ser dada a homem. Então, se o homem estudou, ele diz, eu estudei, né? Como tem vários por aí, vários pastores que falam isso, que eu sou pastor porque eu estudei, fiz teologia, e para Cristo nada disso conta. Então, meus amados, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia para acompanhar junto comigo esse pequeno estudo que eu creio. A minha intenção é que eu resuma isso aqui em meia hora, né? Eu não sei, né? Mas vamos abrir a nossa Bíblia, né? Abra a sua Bíblia aí para que você acompanhe junto comigo. Eu vou repetir o título, né? A plenitude é da graça hermenêutica, né? E para nós iniciar a nossa homilia, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8. Do versículo 6 ao 13. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, né? Perdão. Obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de uma superior aliança. Então, meus amados, se nós temos uma superior aliança, por que
que vamos viver em uma aliança inferior, né? Porque a plenitude da graça, a plenitude, o que é uma plenitude? É aquilo que foi completo, né? Aquilo que foi completo, aí se torna na plenitude. E no tempo de Paulo, que nós cremos que foi ele que escreveu esse livro de Hebreus, né? Nós cristãos, nós cremos que foi Paulo o autor deste livro, desta carta. Então, no tempo de Paulo, ele não pôde viver essa graça na sua plenitude, porque ele mesmo, ele falou que ele estava pondo o fundamento, o crescimento vinha outros e ia pôr. Só que esses outros que ia pôr o crescimento, né? Por exemplo, o que é um fundamento? Vigas, sapata, vigas, coluna. Isso é o fundamento. E ele disse que vinha outros e ia fazer crescer, ia construir, né? O que ia ficar para os outros, por quê? Parede, reboco, piso, né? Telhado, laje, não sei, né? Isso, vinha outros e ia fazer isso. Porque Paulo, ele só pôs apenas o fundamento. Mas ele recomendou, olha, o fundamento, eu estou pondo o fundamento, mas vocês que vão construir a casa, vocês não podem fugir do fundamento. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, que Paulo colocou o fundamento, e olhamos para os outros evangelhos, nós vemos que a igreja que se chama de Cristo hoje, ela saiu fora do fundamento. E essas paredes estão ficando tortas, meia pendida, meia torta, e essas paredes vão cair. Vão cair porque estão tortas. Estão fora do fundamento. Então você não pode construir a casa fora do fundamento. Você tem que construir em cima das sapatas, né? Não pode sair fora das colunas. Então, e é o que nós vemos, que a chamada Igreja de Cristo, ela está construindo uma igreja, ela construiu, aliás, né, uma igreja fora do fundamento que foi Paulo, o construtor. Então, meus amados, isso que se chama plenitude, né? Quando se termina a obra. Então, Paulo, ele pôs o fundamento e veio outros e construímos. E nós estamos aqui construindo a cada dia essa igreja, né? Já que a igreja de Cristo ela está construindo de forma errada, né? Fora dos fundamentos. E é preciso que hoje uma pessoa, os pregadores da graça, venham aqui explicar que a igreja ela está fora de seus fundamentos, estão construindo fora de seus fundamentos, e essa casa ela vai cair. É como a parábola que Jesus falou da casa que foi construída sobre a rocha e da casa que foi construída sobre a areia, né? A casa que foi construída sobre a rocha, o que é que quer dizer? A casa que foi construída em cima do fundamento que Paulo colocou. E a casa foi construída sobre a areia, aquelas que outros pregadores saíram pregando. Porque, meus amados, por que houve necessidade de Pedro, de Tiago e de João sair pregando outro evangelho? Porque o outro evangelho, ele não tinha chegado na sua plenitude. Ele não tinha chegado na sua plenitude. Então, o que era que faltava para o outro evangelho da lei chegar à sua plenitude? Faltava pregar o julgamento. E foi exatamente isso que Pedro, que Tiago e que João saiu pregando. Para completar a plenitude, porque segundo as escrituras, aquelas escrituras que se falava do fim de tudo, não podia passar sem chegar à sua plenitude. E quando Jesus veio, né, o que era que foi que faltou pregar depois da sua morte? O julgamento. Foi isso esse foi o trabalho de Pedro e de Tiago e de João, pregando o julgamento.
Era o que faltava na lei velha, o julgamento que aconteceu no ano 70, né? Infelizmente, a igreja que construiu fora do fundamento não entende isso. Não vê que a parede que eles levantaram está torta. Não vê. Mal sabem eles que essa parede vai cair. Já começou a cair, né? Porque alguns pastores, graças a Deus que alguns pastores já entraram, já viram que as paredes estavam fora do prumo e voltaram a arrumar a parede. Hoje, já vemos vários pastores por aí que deixaram de pregar a lei e hoje estão pregando graça. Então eles arrumaram a parede que estava torta. Amém, meus amados? Vamos continuar lendo aqui mais um pouco, né? Nós estávamos ainda no versículo 6. Né? Vamos começar de novo o versículo 6, já que nós não chegamos a completar o versículo 6. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também foi mediador de superior aliança. Então, Jesus de Nazaré, ele foi o mediador da questão que havia entre judeus e entre gentios. Então, Jesus foi o mediador, né? Então, que nem as igrejas pregam hoje aí, meus amados, eu queria apresentar esse estudo aqui dentro de meia hora, mas é impossível, porque os véus vão caindo e você não pode deixar de tocar no assunto, pelo menos umas palavrazinhas, né? Por exemplo, a igreja que se chama de Cristo, como construiu fora do fundamento, o que é que eles pregam? Eles não veem que Jesus fez como é que chama? A mediação, né? Entre judeus e gentio. E o que é que a igreja prega? Advogado. Jesus é o nosso advogado. Mas Jesus não é o nosso advogado. Não é mais o nosso advogado. Ele nunca foi o nosso advogado. Ele já fez a mediação. Já foi feita. Pronto. Acabou. Ele não é mais advogado. Como a igreja prega. E por que a igreja enxerga Jesus como advogado? Porque estão construindo fora do alicerce, fora do baldrame, fora das colunas da que Paulo colocou, que foi ele o construtor que pôs o fundamento. Então a igreja está fora do fundamento. Por isso que eles não veem se tem Jesus como seu advogado, tem Jesus como seu salvador, coisas essas, que tudo isso já aconteceu, né? Então, se você faz um ajuntamento, que eu estava tocando esse assunto domingo, se me falha a memória, se você faz um ajuntamento para negar Jesus, que ele já fez a mediação, e se ele já fez a mediação, ele não pode ser mais advogado. Se você nega Jesus dizendo que ele não te salvou, que ele é seu salvador, então você está negando ele, porque ele já te salvou. Então ele não pode ser mais o teu salvador, porque ele já te salvou. Então não existe mais essa de Jesus meu salvador, Jesus meu advogado, porque ele já fez tudo isso. Então, se nós negamos isso, estamos negando Jesus. Estamos negando a obra dele. Que nem eu mesmo falei, né, que infelizmente o sistema religioso ele só consegue enxergar o homem sangrando na cruz. Não consegue enxergar nada depois da cruz. Vamos ler aqui. Né? Excelente quanto ele também mediador de superior aliança, né? Ele já fez essa aliança, ele já fez a mediação, instituída com base em superiores promessas. Com base em superiores promessas. Por exemplo, só citar um exemplo. Abraão, ele falava das promessas de Deus. Deus deu as promessas para Abraão, né, tal. Mas
E Abraão pagou o que com isso? Nada. Houve derramamento de sangue nessas alianças? Não. Então quem foi que derramou o sangue? Jesus. Então ele foi o mediador de superior aliança, né? Com base em superior promessas, né? Superior promessa. Então, se Abraão pôde pregar uma promessa, Cristo muito mais, porque ele pagou o preço. Instituída com base nas superiores promessas. 7. Porque se aquela primeira aliança, o que é que se entende aqui, meus amados? O Velho Testamento, a lei de Moisés, que foi dada para Moisés, a aliança que Deus fez com Moisés e com o povo judeu, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então tinha defeito na aliança anterior, no pacto de Moisés, na aliança de Moisés, na lei de Moisés, tinha defeito. Então, se tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado. Olha, estaria, não tinha existido ainda colocado a superior aliança, ainda não estava na sua totalidade, estava se buscando. Você entende isso, meus amados? Estava se buscando o assentamento de uma aliança superior, uma aliança sem defeito. É o que está escrito aqui, mas os crentes não enxergam isso aqui, né? Sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Vamos ler mais. Versículo 8, nós vamos ler até o 13. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias. Você vê que cremos que foi Paulo, né, que escreveu isso aqui. Você vê que Paulo aqui, ele não está profetizando nada aqui. Ele não está profetizando nada aqui. Ele está repassando aqui, escrevendo aqui, uma profecia de Jeremias, que, se não me falha a memória, está lá no capítulo 31 de Jeremias. Então, Paulo aqui ele não está profetizando que ia vir uma segunda aliança. Não. Paulo está retratando, está reafirmando as palavras do profeta Jeremias, né, que foi dita pela boca de Deus, né? De fato, repreendendo-o, diz, né, que essas palavras não foi de Paulo, foi de Jeremias, o profeta Jeremias, muito tempo atrás, né? Do superior, repreendendo, diz: eis aí vem dias. Se não me falhar a memória, isso aqui foi dito há mais de 600 anos antes de Jesus. Foi dito há mais de 600 anos antes de Jesus. E o profeta dizendo: olha, aí vem dias. Aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei, não foi firmada, e firmarei nova aliança. Então ele já tinha firmado uma com Moisés, e agora vem dias, vai vir uns tempos, né, que ele ia firmar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Meus amados, aqui, essa profecia, é que eu não posso me compridar aqui, meus amados, né? Porque se for para me explicar com mais detalhe, vamos levar mais umas 2 horas para nós ficar aqui. Aí eu teria que anotar tudo, né? Porque você vê a casa de Israel e a casa de Judá, mas tudo não era israelita. É porque nesse tempo aqui, há mais de 600 anos antes de Jesus vir, já havia uma divisão entre o reino de Israel, representado pelo rei Saul,
né, que a divisão começou a acontecer entre o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul pela parte do reinado de Israel e o rei Davi pela parte da tribo de Judá. Foi da onde saiu Jesus, da tribo de Judá. Então, para o povo de Israel, para o povo judeu, se tratava de coisa física. Mas para Deus, já se tratava de coisa espiritual. Porque essa casa de Israel e a casa de Judá estava representando o povo judeu e o povo gentil, do qual ele fez os dois povos um só. E não foi povo físico, foi povo o quê? Povo espiritual. Povo espiritual. Por isso que a palavra diz que a carne para Deus está morta. A carne para Deus está morta. Então aquele povo carnal, judeus e gentio, para Deus está morta. O que é que está vivo para Deus? O Israel de Deus, o Israel espiritual. Hoje é o Israel espiritual que está vivo, que representa a Deus hoje. E não mais Jerusalém terrena e não mais Israel terreno. Porque Israel terreno hoje é a igreja de Cristo. É o Israel. Hoje, né? Que é a igreja de Cristo, é a igreja espiritual. Então o Israel se tornou a igreja espiritual, um povo só. Tem muita coisa a ser explicada aqui. O leque, meus amados, é grande. Mas se você tiver um entendimento um pouquinho, se o seu entendimento for aberto um pouquinho, que Deus permita que seu entendimento seja aberto, você vai entender o que eu estou falando aqui. Porque o leque é bem maior. Eu só estou dando uma paleada assim por cima, né? Para que você chegue ao entendimento. A casa de Judá, a casa de Israel e a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Então a aliança que Deus fez com Moisés, que esses pais estão falando de Moisés, não segundo a casa física, não segundo ela, não daquele jeito, uma aliança física, do que tudo era físico, sacrifício, era dízimo, era tudo físico, jejum, buscar Deus no monte. Você está me entendendo? Então tudo era físico. E o que é que ele está dizendo aqui? Eu vou fazer uma nova aliança, não daquele jeito mais. Como fiz seus pais no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Paulo repetindo de novo a profecia de Jeremias, lá do capítulo, se não me engano, 31, versículo 31, acho que é uma coisa assim, por aí. Então, Paulo está repetindo aqui, afirmando a profecia de Jeremias. Paulo não está profetizando aqui, né? Paulo não está profetizando. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente. Agora não é mais físico, é espiritual, é na mente. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Na outra aliança estava imprimida onde? Em pedras. Mas agora não está sendo mais imprimida. Não é daquele jeito mais que ele falou que ia fazer uma outra aliança. Não era igual àquela. E aquela lá foi imprimida em tábuas de pedras. E depois imprimiram em páginas amarelas aqui. Mas essa nova aliança está imprimido na nossa mente e nos nossos corações. Aliança firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias que seriam os dias da aparúzia, os dias do julgamento, aonde a Jerusalém física ia ter fim. Então teve fim a Jerusalém física e povo físico. Agora somos povo espiritual, Jerusalém espiritual.
Jerusalém hoje, de Deus, a Jerusalém de Deus. A Jerusalém de Deus hoje é a igreja dele. Lá em Israel tem a Jerusalém, né? Um novo Israel, que de quem é a Jerusalém de lá? Da ONU. A ONU que criou o homem. Você vê que o homem, tudo que Deus acabou, o homem trouxe de volta. E ainda diz que foi Deus que fez, mandou fazer, né? Levantaram um templo lá no Brás, dizendo que foi Deus que mandou fazer. Coisa nenhuma, Deus não mandou fazer nada. Diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Você vê que a aliança era totalmente diferente daquela que ele fez com Moisés, com o povo de Israel. Também o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo. Então, o Israel físico acabou, a Jerusalém física acabou. O que tem hoje é Israel espiritual, que é a igreja dele, que é um povo só, é a igreja dele. Tem a Jerusalém física, acabou. Qual é a Jerusalém de Deus hoje? É a igreja dele. Mas, infelizmente, esse entendimento, a igreja chamada de Cristo não o tem. Isso é lamentável. É lamentável. Versículo 11. E não ensinará. Você vê só que nessa nova aliança não era para ter, nem eu mesmo era para estar aqui falando nada, meus amados. Se a igreja não tivesse sido desviada e tivesse voltado para Moisés. Mas a igreja desviou do conhecimento de Deus, se desviou e voltaram para quem? Voltaram para Moisés. Então você vê hoje, dentro dessas igrejas aí, é tudo judaizado, é castiçal, é mesa das propiciação, né? Dos pães das propiciação, é o nome desse aí. É óleo ungido, é chofar, é bandeira, é arca da aliança, é castiçal, é batismo nas águas. Você vê que a igreja deixou-se judaizar completamente. Se desviou completamente do entendimento de Cristo. Se desviou. Porque deixaram homens dominar a mente deles. Paramos no 11, não foi? Porque todos o seu próximo não ensinará jamais, não ensinará cada um ao seu próximo. Meu amado, existe alguém que não sabe que Cristo foi crucificado, Jesus foi crucificado? Existe alguém que não sabe? Só essa pessoa não nasceu ainda. Um bebê, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, já não sabe. Mas passou de sair, nós temos visto criança pregando por aí que Jesus foi crucificado. Então você vê que não precisará jamais ensinar ninguém. Jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Não precisa mais. Não precisa mais. Mas por conta disso, infelizmente, tá eu aqui e tem alguns outros colegas que também pregam essa mesma mensagem por aí por fora. Nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, por aí. Ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Não é assim que eles evangelizam? Venha conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Pô, tem alguém que não conheça Jesus? Pelo amor de Deus. Não vamos ser ignorantes. Uma criança hoje de 5 anos já sabe que Jesus morreu crucificado. Agora, saber que morreu crucificado é uma coisa. Agora, saber o que foi conquistado após a cruz, isso ninguém sabe. A igreja não sabe.
porque eles não dão esse ensinamento para a igreja. Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12. Mas para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova, torna... Meus amados, preste atenção nesse 13. Preste atenção. Abra o seu entendimento, vê o que está escrito nesse 13, versículo 13. Você vai entender o porquê que o povo voltou para a lei de Moisés. O versículo 13 aqui é uma bomba que mostra por que o povo voltou para a lei de Moisés. Versículo 13, vamos ler com um entendimento iluminado. Versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada. Você vê que ele não acabou. Ele não deu fim à antiga aliança. Ele só tornou antiquada, ou seja, ineficaz. Ele só tornou ineficaz. Ele não deu fim. Tornou ineficaz. Por isso que o povo, a igreja abraçou a velha aliança. Porque ele não jogou fora, não destruiu. Ele tornou ineficaz, antiquada. Tornou antiquada a primeira, ou seja, não presta mais, não vale mais. Está aí, ó, mas não vale mais. Acabou sua validade. Acabou. E é isso que a igreja tem que entender. A lei está aqui, ó, mas acabou. Terminou a sua validade. Teve fim a sua validade. Ela não foi destruída. Ela se tornou antiquada, ineficaz. Antiquada primeira. Ora, aquilo que se torna antiquada, ineficaz, antiquada, e é envelhecido. Se tornou antiquado e envelhecido. Né? Joga fora, joga isso aí, tá? Joga fora no lixo. Tá velho, isso aí tá velho, joga fora no lixo. É isso que a igreja precisa entender. É isso, meus amados, que a igreja precisa entender. Que a velha aliança, ela se tornou antiquada, se tornou inválida, imprestável, não presta mais para nada. É isso, meus amados. Envelhecido, está prestes. Agora, você vê que esse versículo todo é uma revelação total. Eu tenho para mim que o Novo Testamento devia ser resumido só nesse versículo. Porque esse versículo, ele explica todo o Evangelho. Ele explica todo o Velho Testamento. Ele explica tudo, né? Mas aqui, ó, isso, você vê que quando ele falou isso aqui, ele não tinha voltado ainda. Por isso que está dizendo aqui, ó, está prestes a desaparecer. Quando ele voltar, foi o que Pedro, que Tiago e João pregou. Vocês vão passar para o juízo, e quando vocês passar pelo juízo, vai vir uma nova era, um novo evangelho. Uma nova terra, como João diz que viu. Meus amados, como é que os crentes, o entendimento do crente é tão tapado? Porque João, foi a terra que João viu. A nova aliança entrou, acabou a velha. Na vinda de Jesus, no ano 70, acabou de uma vez por todas. Aqueles que tinha dado o início na cruz, né? Como é que chama? Uma lei, como é que faz uma lei e leva para ser promulgado. Acho que é mais ou menos uma palavra assim que diz, né? Então assim foi feita na cruz. Mas precisava ter fim aquilo lá. E antes, até o ano 70, se cruzava com a graça. O Velho Testamento, a velha lei e a nova lei se cruzava. Então nenhuma
nenhuma das duas estava na sua plenitude. A lei não estava na sua plenitude porque faltava se pregar o julgamento, que foi o que Paulo, que foi o que João e que Tiago, o que Pedro fez. E a graça também não teve a sua plenitude, porque o seu fundador foi Paulo, ele só pôs o fundamento. E faltava a velha desaparecer, o que está escrito aqui, ó. Faltava a velha desaparecer. E no ano 70, ela desapareceu. Porque ali acabou o sacerdote, os que recebiam dízimo, recebiam sacrifício, ali acabou tudo. Não teve mais sacerdote para receber dízimo, não teve mais sacerdote para receber sacrifício. Então ali teve seu fim. Então enquanto ela se cruzava, Paulo foi obrigado a fazer muitas coisas que hoje nós, olhando aqui o fundamento que ele colocou, no nosso entendimento do lado de cada cruz, nós vemos, olha, não era para Paulo ter feito isso. Mas por que Paulo fez? Estava sendo obrigado. Pela antiga lei que ainda estava predominando. E os crentes precisavam entender isto. Os crentes não entendem isto. Né? Vamos continuar aqui. Aliás, o versículo 13 nós lemos, e até o 13, né? Versículo 13. Então, esse versículo 13, ele resume, no meu entendimento, ele resume o Velho Testamento e o Novo Testamento. Porque ele está dizendo aqui, ó, vamos ler que esse versículo 13 é uma bomba. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, torna ineficaz, não presta mais a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, aquilo que se torna imprestável, inválida, né? Envelhecido, né? Antiquado e envelhecido, acabou. Para que serve, meus amados? Me ajude aí, meus amados. Para que se serve um troço velho que você tem dentro de casa? Para jogar fora. Joga fora. Os crentes hoje, me veio cair um véu agora, perdão, tenha paciência comigo, mas o véu desceu agora, um véu quentinho. Os crentes, agora com esse véu que desceu agora, eu vejo os crentes, eu sei que nem todos já teve essa oportunidade de ver reportagem sobre aquelas pessoas que entulham coisa velha. Até esses dias eu estava vendo um senhor aí lá pro lado do Paraná, Mato Grosso, aqueles lados lá, né, que ele morava sozinho. Meus amados, uma casa enorme lá no meio do mato, até o teto de bagulho velho. E é assim que eu vejo os crentes hoje. Com os meus olhos espirituais, hoje eu vejo os crentes desse jeito. Guardando a sua casa até o teto de coisas velhas da velha aliança. Coisas que não servem mais para nada. Não cabe dentro da nova. E os crentes guardando. Até o teto. Vamos continuar. E para nós continuar, abra sua Bíblia em Efésio. Efésio no capítulo 2, do 11 ao 14. Do 11 ao 14, cadê? 11. Portanto, lembrai-vos de que, outra hora, vós gentios na carne, não era no espírito, era na carne. Vós gentios na carne, chamados incircunciso pelos judeus. Os judeus se gabavam que eles eram circuncidados. E os gentios não valiam de nada, porque não era circuncidado. Então, existia essa briga, aí, essas discussões, e foi para isso que Jesus veio, fazer as pazes. Circuncidado na carne, chamado incircuncisão, né? Por aqueles que se intitulam, por judeus, aqueles que se intitulam circuncisos, na carne também, né?
Os gentios não eram circuncidados na carne e os judeus eram circuncidados na carne. Então você vê que não tem nada espiritual. Então não tem nada espiritual. Na velha aliança não tem nada espiritual. Aí veio uma nova aliança totalmente espiritual e aquilo que era velho não serve mais, não entra na nova aliança. Não cabe. É uma peça do quebra-cabeça que não entra. Mas a igreja quer entrar com essas peças velhas do quebra-cabeça. Essas peças velhas que não encaixam no novo. Mas a igreja quer. Aí está até o teto de peças envelhecidas, antiquado, que não serve mais para nada. Por mãos humanas, 12. Naquele tempo, não hoje. Por isso que nós temos que respeitar a Bíblia no seu tempo e não trazer para hoje, né? Naquele tempo estava sem Cristo. Cristo não estava com o povo, nem com o judeu, nem com ninguém naquele tempo. Por isso que os judeus, meus amados, eles não são cristãos. Jesus não era cristão, porque Jesus era um judeu. Então, apesar que Cristo, Deus estava nele, mas ele estava cumprindo a velha aliança. Por isso, e era um judeu, cumpridor de lei. Por isso não podemos considerar Jesus como cristão. Que ele estava ali para fazer as pazes. Era só depois da paz que o cristianismo ia nascer, né? Sendo que sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, né? Não tendo esperança sem Deus no mundo. 13, vamos ler até o 14. 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado. Preste atenção, meus amados. Foste aproximado. Então nós somos gentios. Nós não fomos lavados com o sangue de Cristo. Nós fomos aproximados pelo efeito bilateral. Nós não fomos lavados. Nós fomos aproximados. O que foi que nos lavou? A palavra. Essa palavra que nos lavou é esta palavra que nos lava até hoje, não o sangue. Como os crentes dizem, derrama, Jesus, derrama teu sangue em mim, derrama teu sangue. Não é o sangue que tem que ser derramado, é a palavra que tem que ser derramada na mente deles. Se aproximado pelo sangue. A pregação do sangue. Paulo pregando o efeito do sangue. Os gentios foi aproximado de Cristo. Pela pregação do sangue. Do efeito. E não exatamente do derramamento, mas do efeito. Então nós fomos aproximados, nós fomos cristãos, nós gentios, nos tornamos cristãos, não pelo sangue derramado, mas pelo efeito da pregação que Paulo pregou. Amém, meus amados? Pode pular, pode dar glória a Deus, sim. Pode pular aí onde você está. E dar glória a Deus por isso. Pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz. Você vê, Ele fez as pazes. Ele foi um mediador. Ele não vai ser mais. Já foi o mediador. Então Ele não é o nosso advogado. Ele não é o nosso advogado. Jesus não é advogado. É a nossa paz, o qual de ambos fez um. Agora todos somos espiritual. Os judeus continuam sendo judeus na carne, mas no espírito é de Deus. Nós gentios continuamos sendo gentios na carne, mas no espírito somos de Deus. Somos um só. Não existe mais dois. Fez um só. E tendo derribado a parede da separação, né, que existia entre os gentios e os judeus, por isso que no tempo da lei,
o profeta Jeremias se referiu, Deus pela boca do profeta, né? Se referiu casa de Israel e casa de Judá por conta disso, que os reinos já tinham se separado lá bem, muito bem atrás, né? Lá no tempo de Esaú, Saul, né? O rei de Saul, o primeiro rei que foi Saul, e depois, em seguida, o rei Davi. Então, o Saul representava o quê? O povo de Israel. E Davi representava o tribo de Judá. Por isso que está lá. Como estava dividido, então a palavra trouxe até o tempo de Jesus como o povo de Israel e o povo de Judá. Era o povo de Israel e o povo gentil. Separado que estava no meio da inimizade. 15, vamos ler aliás, era até o 14, só que nós íamos ler. E nosso vídeo já está dando uma hora. Vamos passar, temos duas passagens ainda. Abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do 7 ao 11. Versículo 7. E se o ministério da morte... Olha, esse era o ministério de Moisés. O ministério da morte, do qual a igreja está abraçando. Um ministério da morte. E quer ter vida. Quer ter vida. Aonde? Me mostra. Me mostra. Quem está na lei tem vida. Me mostre. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, de quem era esse ministério? Você pode me ajudar? De quem era esse ministério? Que era gravado em letras em pedra, com letras em pedras, de Moisés. Ministério de quê? Da morte. Ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Teve glória no ministério de Moisés? Teve. Ele subia no monte, vinha com o rosto brilhando. O povo de Israel não podia fitar os olhos no rosto de Moisés. Mas só que aquilo lá era passageiro, era transitório. E chegou um tempo que o rosto de Moisés já não vinha, quando ele subia ao monte, já não vinha brilhando mais. Mas ele queria ainda se achar que Deus estava 100% com ele. O que era que ele fazia? O véu no rosto. Com o véu no rosto, aí o povo de Israel não podia dizer que Moisés já não tinha mais a mesma comunhão que antes. Porque era um ministério de morte, era um ministério de escuridão, era um ministério de treva, era um ministério transitório, né? Transitório. Mas o de Cristo não. O de Cristo é eterno. Paramos aonde? Ainda no 7, né? Moisés, aqui gravado na letra de pedra, revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ainda que vinha e passava, vinha e passava. Você vê que o Moisés foi um grande profeta também. Não vamos negar isso. Moisés foi um grande profeta. Mas o Espírito de Deus estava com ele permanente? Não estava. Nenhum dos profetas teve o Espírito de Deus permanente nele. Então, na lei, o Espírito de Deus aparecia naqueles homens que ministrava tanto os que ministravam as profecias, né? No caso dos profetas, tantos o que ministrava a lei cívica, que era Moisés que ministrava. Então, mas nenhum tinha Espírito de Deus fixo neles. Hoje não. Hoje nós temos. O Espírito de Deus está em mim, está em você.
Você começa a entender a grandeza dessa nova aliança, que os crentes desconsidera, né? Porque se vão buscar Deus no monte, porque Deus não está nele. Se vão buscar Deus numa casa de pedra, porque Deus não está neles. Se vão pedir para alguém orar por eles, porque o Espírito Santo não está neles. Você está me entendendo, meus amados? Que o leque é muito grande. E eu não tenho tempo de abrir esse leque aqui agora. É obrigado a ir abrindo aos pouquinhos, a cada dia. 8. Como não seria de maior glória o ministério do Espírito? Então, no velho ministério, o que era que aparecia além da manifestação que Deus se manifestava nos profetas, no caso também Moisés, que Moisés também foi um grande profeta. Então, o que acontecia mais? Você pode me explicar o que era que acontecia mais? A aparição de anjo. Anjo que apareceu para Abraão, desde os tempos antigos, né? Muito antes de Moisés. Anjo aparecia incorporado em homens, né? No Apocalipse, a carta foi escrita para quem? Para os 7 anjos das igrejas da Ásia, né? Porque era anjo incorporado em carne. Mas nessa novo ministério, o que é que tem aqui? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que ministra. Então se você ainda está num local desse aí que costuma aparecer anjo, que o anjo apareceu, saia correndo daí. Mas saia correndo mesmo. Porque se esse anjo te pega, eu nem sei o que vai acontecer contigo. É o ministério do Espírito. Vamos ler até o 11, 9. Porque se o ministério ministério da condenação. Esse era o ministério de Moisés, que um dia interrogaram Jesus de Nazaré sobre esse assunto de condenação. Ele falou: eu não condeno vocês não, eu não acuso vocês, quem acusa vocês é Moisés, eu não. Aí a igreja não entende nada disso, porque não prega isso para ela. Porque o ministério da condenação foi glória, e com tudo isso ainda tinha glória naquele ministério. Foi glória em muito maior proporção, proporção, não é promoção, porque por aí tem visto umas curas em promoção, né? Põe R$1.000, você fica curado do caroço. Põe 2.000, você fica curado do câncer. Põe 5.000, você compra um carro novo. Põe 10.000, você compra um apartamento. Então por aí tem os ministérios da promoção. Mas a palavra está aqui, ministério da quê? Cadê onde nós parou? Da proporção. Será glorioso o ministério da justiça. Então no outro não tinha justiça. 10, vamos ler até o 11, 10. Porquanto, na verdade, o que outra hora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. Já não serve mais. Ficou antiquado, ficou velho, ficou envelhecido. Quando uma coisa fica velha, o que é que nós temos que fazer? Joga fora no lixo. Canta aquela música da Sandra de Sá, né? Se não me engano, Sandra de Sá. É isso mesmo? Me ajuda aí. Joga fora no lixo, joga fora no lixo. Tudo que fica velho, filho, só serve para jogar no lixo. Mediante não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Então a velha aliança, ela não resplandece sobre a glória de Cristo, a glória desse novo, da graça de Cristo. A velha não resplandece. Não resplandece.
da glória. 11. Porque se o que se desvanecia, né? O que se desvanecia teve sua glória, né? Muito mais glória tem que o permanente. Tem o ministério permanente. Não passa. A glória de Cristo hoje está em mim, está em você, é permanente. Ela não é só uma manifestação, né? Não é só uma manifestação. Então, eu já preguei aqui sobre os 3 corpos de Cristo, os 3 corpos de Deus, né? Que o primeiro, quem foi o primeiro corpo de Deus? Melquisedeque, o primeiro corpo de Deus. O segundo corpo de Deus, qual foi o segundo corpo de Deus? Deus é um só. Qual foi o segundo corpo de Deus? Jesus de Nazaré. E qual é o terceiro corpo de Deus? Nós, a igreja, é o corpo de Cristo. Meus amados, está manifestado em nós. Deus, o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, manifestado em mim, manifestado em você, permanentemente. Amém, pessoal? Você recebe isso? Porque eu recebo. E para nós encerrar com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós tínhamos lido Hebreus 8, agora nós vamos ler Hebreus 10. Hebreus 10, do versículo 5 ao 9, que diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz sacrifício e oferta, eu quero. É isso que está escrito na sua Bíblia? Que ele quer sacrifício, ele quer oferta. O que se prega aí dentro do evangelho da promoção? Que quanto mais oferta, melhor. Quanto mais sacrifício, melhor. Isso é o evangelho da promoção. Esse evangelho não é de Deus. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo. Presta atenção. Antes, um corpo. E quem é o corpo? Somos nós, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Isso é na graça. Eu estou falando em graça. Agora, por aí, no evangelho da promoção, o corpo é um pedaço de pão. Mas no evangelho da graça, o corpo é a igreja. Antes, um corpo me formaste. Então ele formou o corpo dele. Então hoje nós somos o corpo dele, não um pedaço de pão. Um corpo me formaste. 6. Não te deleitaste com o holocausto. Mas no evangelho da promoção, o que é que se prega? Vamos fazer holocausto. Perdão do pecado. Né? Deletaste com holocausto e oferta pelo pecado. Não aceitou. Ele não aceitou. E como é que se prega por aí, meus amados? Nesse evangelho por aí, que diz que faz a obra de Deus. Que obra de Deus que é essa? Alguém pode me ajudar? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Oferta pelo pecado. 7. Vamos ler até o 9. 7. Então eu disse. Então Paulo disse. Então eu disse. Né? Cadê? No 7. Então eu disse: eis-me aqui. Estou no rolo do livro. Está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A tua vontade, a oferta, sacrifício, holocausto, ele não quis. Mas ele disse: eu estou aqui, fazer a tua vontade. 8. Depois de dizer, como acima, né? Estou aqui para fazer a tua vontade, né? Não é isso que está escrito assim? Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto. Você vê que não é o mesmo evangelho que se prega por aí. Não é, meus amados, não é, me ajuda aí. Não é o mesmo evangelho.
Porque o evangelho que se prega por aí é um evangelho de promoção. Esse não é evangelho de promoção. Holocausto, oblações. O que é oblações, meus amados? Me ajuda aí. O que é oblações? Batismo nas águas. Oblações é batismo nas águas. Oblações pelo pecado. Nem com isto te deleitaste. Nem com isso. Nem com o batismo nas águas se deleitou. Se deleitaste. Coisa que se oferece segundo a lei. E não segundo o evangelho. Você vê que você começa a entender o porquê que eles não largam o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento dá carta branca para eles fazerem as promoções. Mas no Evangelho não dá carta branca para eles fazerem as promoções. 9. Vamos ler até o 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Novamente ele repetiu: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Remove ou deixa? Me ajuda aí, meus amados. Remove ou deixa? Remove. Tira o velho fora. Tira aquilo que não serve mais. Tira fora. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, a nova aliança. Não estava estabelecida ainda, porque estava em transição ainda. Só no ano 70 que teve fim. Aí sim, do ano 70 para cá, nós podemos viver totalmente em graça, sem sacrifício, sem holocausto, sem obrações, sem nada, sem homem para mandar em nós. Entende? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aí tá. Vamos ler o 10 aí. Não está no meu estudo aqui não. Vamos ler o 10. O 10 é bacana também. Para estabelecer o segundo. Nessa vontade, né? Nessa vontade de estabelecer, remover o velho e estabelecer o segundo, nessa vontade é que temos sido santificado. Santificado foi fazendo jejum e foi santificado. Porque no evangelho da promoção, o povo lá é santificado fazendo 3 dias de jejum. Quando menos, quando vai no monte, é santificado. Você vê que não é o mesmo evangelho. Não é o mesmo. Não é. Vou até ler de novo esse 10, né? Nessa vontade é que temos sido santificados na vontade de Deus. Santificado. Mediante o quê? Jejum? Foi? Mediante jejum? Mediante buscar Deus no monte? Mediante comer pão e beber suco? Foi? Aqui não diz isso. Porque não é o evangelho da promoção. Que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Foi nele que nós fomos santificados. Do corpo de Cristo. Uma vez por todas. Não é para fazer em todo mês. Não é para fazer todo mês. Foi uma vez por todas. Meus amados, eu recebo isso. Eu recebo para a minha vida estas promessas, este evangelho. Porque esse evangelho, ele tem me fortalecido a cada dia da minha vida. Esse evangelho tem me mostrado qual é a fé que agrada a Deus. E é nesse evangelho que eu permaneço e vou permanecer. Então, se você também está nesse evangelho, porque você é um cristão autêntico, um cristão que não tem promoção.
com você não existe promoção, porque você é autêntico. Então, meus amados, paz eterna e até o nosso próximo encontro, né? Que provavelmente pode ser antes, mas provavelmente pode ser domingo, a partir das 8 horas da manhã. Amém? Paz eterna a todos.